ter uma alimentação é fundamental em qualquer fase da vida, mas ela assume um papel ainda mais importante, mais crítico à medida que envelhecemos. Para os idosos, ter uma dieta equilibrada e nutritiva não é apenas uma escolha, é uma necessidade vital para garantir o bem-estar físico, mental e emocional. E para falar sobre esse tema tão importante, nós convidamos a nutricionista Ana Paula Luz, que é especializada em neurologia e atendimento voltado à geriatria. Boa tarde, Ana. Bem-vinda ao Ver Mais. Olá, boa tarde, obrigada. Esse assunto é muito importante, você é especialista nisso. O pessoal é muito resistente em mudar a alimentação, em se adequar conforme a fase da vida? Sim, e principalmente nessa fase da vida, né, dos idosos. Primeiramente, eu até acho importante definirmos que no Brasil e em outros países em desenvolvimento, quando falamos em pessoa idosa, estamos nos referindo àquela pessoa com idade igual ou maior a 60 anos, certo? E sim, com o processo de envelhecimento, que é um processo inevitável, ocorre com todos, faz parte do ciclo natural da vida, essas pessoas elas apresentam uma resistência maior para buscar uma alimentação saudável e geralmente com a justificativa de que eu comi a minha vida toda assim e não é agora que eu vou mudar. Perfeito. E a nossa cultura aqui é muito do consumo de arroz, de pão. Claro, isso é a minha visão, mas eu queria saber de você o que é assim, algo que está muito presente na dieta dos idosos e que pode ser um vilão, pode ser um risco a essa saúde, essa vida que a gente busca. Então, no geral, nós podemos elencar que o consumo de sódio que tem uma tendência a ser um consumo elevado, é um item que precisamos ter um pouco mais de atenção na alimentação dos idosos, até porque é comum nessa faixa etária eles apresentarem também a hipertensão arterial. O sódio é o sal. O sódio, o famoso sal de cozinha. Então, ter comportamentos, né, na hora de se alimentar, por exemplo, evitar de deixar o saleiro ali sobre a mesa, procurar preparar mesmo os alimentos com uma quantidade mais reduzida de sal, evitar os alimentos ultraprocessados, que são aqueles alimentos industrializados, também são maneiras de reduzir, de amenizar esse consumo de sódio. E o que deve ser acrescentado? Acrescentado. O idoso, ele tem uma tendência a reduzir o consumo de proteína, que é justamente um nutriente muito importante para essa faixa etária, porque a partir dos 30 anos, nós começamos a ter um declínio de massa magra. A partir dos 50 anos, esse declínio é potencializado. E a redução de massa magra faz com que haja um aumento do risco de quedas nos idosos, por exemplo. Então, tendo um consumo adequado de proteína, nós conseguimos amenizar essa perda. O que você sugere de proteína? Exato, isso. Então, quando a gente fala em proteína, nós estamos referindo a alimentos como as carnes, qualquer tipo de carne, bovina, suína, frango, peixe, o ovo também é uma fonte de proteína, são fontes de proteína animal e temos também as fontes de proteína vegetal, que seriam as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja. E a alimentação? A questão das frutas, também água, cai o consumo? Sim, também é uma característica dessa fase da vida de reduzir o consumo de água. Então, a ingestão hídrica é importante que fique adequada. Nós calculamos em torno de 30 a 35 ml por quilo de peso. E a água é fundamental para manter a hidratação, inclusive nessa época, né, de calor mais excessivo, além de melhorar o funcionamento intestinal desse idoso, e evitar com que fique com a boca seca, que também é comum, até como efeito colateral de algumas medicações que geralmente os idosos utilizam. Além da pele também, tem uma tendência a ficar com uma pele mais ressecada, então ajuda também na hidratação dessa pele. Enfim, água e suco, café, chá não substitui o consumo de água. Quando a gente fala de água, estamos falando de água pura. Bem, a partir de 60 anos, as pessoas costumam fazer os chamados check-ups, né? Ver como é que está ali o sangue, o coração. Mas
não é regra procurar uma nutricionista. Ver a questão da suplementação alimentar, que pode ser bem importante nessa fase também. Exatamente, principalmente as mulheres em período de menopausa, por exemplo, é importante que seja avaliado o cálcio, a vitamina D, que são nutrientes que estão envolvidos no metabolismo ósseo, metabolismo de cálcio, né? Então, que vai evitar com que haja a osteopenia, a osteoporose, que são doenças também características desse período. Mas é importante também não se automedicar, né? Porque existe uma oferta muito grande nas farmácias de inúmeras vitaminas. A gente fica tentado, né? Tá lá escrito um cabelo mais bonito, enfim, a indústria ela se encarrega também de criar atrativos. Mas é importante que se faça um exame e é possível se detectar através de exames essas deficiências? Exatamente. Inclusive, essa tua fala foi muito importante. Nós não devemos fazer suplementação por conta própria. A gente suplementa, o nome já diz, a gente suplementa aquilo que está faltando. Então, é através dos exames laboratoriais que a gente consegue observar a carência de algum nutriente, de alguma vitamina, de algum mineral e então fazer a suplementação adequada conforme necessário. Ana, cada vez mais cedo a gente sente o corpo inflamado. Né? Não precisa ter determinada idade para sentir dor nas juntas, para sentir aquele cansaço quando acorda. Isso pode ser um reflexo da alimentação da pessoa. Exatamente, principalmente do consumo exagerado dos alimentos ultraprocessados, que são os alimentos industrializados, aqueles enlatados, de caixa. Ou seja, devemos priorizar os alimentos na sua forma mais natural possível. Né? Descascar, né? A comida de verdade, o descascar mais e desembalar menos, né? Perfeito. Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Jogar luz, né? Aproveitando seu sobrenome, jogar luz sobre esse assunto tão importante. O pessoal pode seguir nas redes sociais também? Claro, Ana Luz Nutri. Esse é o meu Instagram. Perfeito. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você.